Bitcoin e altcoins, para quem realmente quer destruir o Santander. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje nós estamos aqui, dia 11 de setembro de 2017, e nesse dia a internet está cheia das imagens de uma mostra de diversidade sexual que foi promovida pelo Santander Cultural, mas que também teve parte de financiamento público através da Lei Rouanet. Então essa mostra aí, ela teve bastante polêmica e repercussão porque colocou jovens em contato com imagens gráficas retratando zoofilia, pedofilia, dentre outras questões e tal. E aí, como naturalmente uma coisa desse tipo chama a atenção e também gera reação. Então houve uma reação politizada por um lado e também por um outro lado conservadora, inclusive não somente religiosa, mas também religiosa. Muitas pessoas aí se manifestaram. Inclusive alguns colocaram fotos dos seus cartões do Santander rasgados, picotados e tal, dizendo que iam boicotar o Santander, iam destruir os cartões, não iam mais fazer parte de uma instituição que promove esse tipo de lixo e etc. Então olha, o conteúdo da exposição, na minha opinião, é um conteúdo nojento, sem maiores comentários, mas claro, existe aí uma questão muito complicada, O Brasil está muito polarizado em termos sociais e políticos, aí fica nesse joguinho, A esquerda contra os liberais ou contra os conservadores e tal, e aí toda uma questão de quem vai dominar a narrativa, e aí existe uma questão complexa sobre liberdade de expressão. O que é censura, o que é boicote, o que é isso, o que é aquilo, e o Brasil está bastante nesse clima aí de discutir tudo isso, e esse exemplo aí veio a calhar e realmente deu pano para manga e ainda está dando. Depois até inclusive o Santander parece-me que cancelou a amostra, que ficaria por mais tempo, que inclusive ia ser itinerante, iria viajar para outros lugares, e parece que o Santander cancelou em função da repercussão negativa, obviamente uma amostra desastrosa, Por mais que de fato exista diversidade sexual, e inclusive que necessite haver respeito pelas diversidades sexuais, pedofilia é crime, zoofilia é uma coisa bem complicada também, e essa coisa de você expor uma faceta que por um lado é íntimo, por um outro lado é meio complicado da natureza humana, é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, se é que tem que fazer, E aí entra uma outra questão. Então você tem um monte de gente aí com essas questões aí de sexualidade na infância, pedofilia, zoofilia, e aí isso é normal, isso é anormal, a gente deve colocar os nossos jovens em contato com isso, sim ou não, que tipo de influência isso pode ter. E aí o pessoal da esquerda, falando que isso é arte, que não pode censurar, não há censura, e aí o pessoal também reagindo, dizendo que isso não é censura, isso é boicote, e isso é simplesmente uma forma da sociedade se organizar para dizer aquilo que ela aceita, que ela não aceita, que ela quer e que ela não quer, e as instituições têm que estar abertas a isso para realmente aprender a dialogar com os anseios da sociedade também, porque as instituições servem a sociedade e querem o apoio da sociedade e tal. É nesse contexto então que existiram essas ameaças ao Santander, pessoas aí cortando os cartões, pessoas dizendo que vão boicotar o Santander. Então, para essas pessoas que querem boicotar o Santander, eu tenho uma boa notícia. Se você não ouviu falar ou não sabe bem o que é o Bitcoin e as altcoins, que são as moedas digitais baseadas numa blockchain, você realmente precisa aprender ou se aprofundar no mundo do Bitcoin e das altcoins para você realmente entender o que é reagir ao sistema e destruir o sistema. Pelo menos esse é o objetivo. Então vejam bem, a blockchain é a tecnologia que está na base da revolução da moeda digital mais famosa, conhecida como Bitcoin. Inclusive, esses tempos aí teve um ataque hacker mundial que os hackers pediam resgate em Bitcoins, O Bitcoin foi bastante falado por causa disso. E tal, mas o fato é que o Bitcoin já é uma realidade há muitos anos, ele surgiu meio que dentro do contexto da crise financeira de 2008, então ali por 2009 e 2010 ele foi então implementado. Inicialmente ele não valia nada, inclusive tem algumas histórias muito interessantes, Pessoas que compraram uma pizza ou duas pizzas por 10 mil Bitcoins, era uma coisa meio assim. E com o
tempo, né, a tecnologia embasada, obviamente, em questões de criptografia e também com todo um arcabouço filosófico, com todo um arcabouço econômico, social e etc., chamou a atenção de muita gente, demonstrou ser confiável, demonstrou também suprir algumas anseias, né, aliás, alguns anseios que as pessoas têm em relação às suas finanças, vamos falar sobre isso mais daqui a pouco adiante, e aí o Bitcoin realmente se consolidou, cresceu, explodiu e teve uma valorização absurda. Gente que comprou Bitcoin aí quando esse negócio valia centavos ficou milionária, bilionária, dependendo do quanto que comprou lá na época que não valia nada, né? Agora sim, olha, o meu foco aqui nesse vídeo não é explicar o Bitcoin, como é que ele não é, e nem também promover para vocês algum tipo de pirâmide através da qual você vai entrar e vai ganhar dinheiro e lucro fácil. Inclusive tem muita promessa desse tipo, utilizando-se do nome do Bitcoin ou das altcoins. Aliás, eu também não expliquei, né? O Bitcoin seria a moeda principal, tipo assim, o dólar, e as altcoins seriam moedas de menor valor, moedas alternativas, tipo as moedas aí, real, peso, ien e tal, e etc. Então é interessante isso, né? Porque então existe o Bitcoin, que seria assim a moeda principal, e existem outras que também utilizam da mesma tecnologia. Até porque essa é uma das coisas principais sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia de código aberto. Ele pode ser livremente conhecido, desenvolvido, mudado desde que você convença a comunidade do Bitcoin a mudar. E aí existem questões muito interessantes a respeito disso. Inclusive, nesse ano de 2017 houve aí um fork, né? Vamos pensar assim, uma divisão na rede do Bitcoin, foi criada uma nova moeda, o Bitcoin Cash, e etc. Mas aí é uma ampla discussão aí, mas o meu foco aqui não é explicar tudo isso, até porque se você quiser realmente aprender, se você não sabe nada, o que é o Bitcoin, eu gostaria de recomendar a você o trabalho do Fernando Ulrich. Ele tem um canal no YouTube que é Dinheiro na Era Digital, ele tem um livro, um e-book publicado sobre isso, tem gratuitamente aí disponível na internet. Vou deixar o link para o canal dele aqui na descrição do meu vídeo. Então você vai poder conhecer, assim, existem vídeos mais técnicos, existem vídeos um pouco mais simples para realmente serem introdutórios para o mundo do Bitcoin. Inclusive eu recomendo muito um que chama Você Não Vai Ficar Rico com Bitcoin, justamente para tentar evitar essa euforia das pessoas acharem que Bitcoin é sinônimo de dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil na face da Terra. E também, se você fala inglês, você entende bem o inglês, que assim você ouve bem, eu gostaria também de indicar para vocês o trabalho do Andreas Antonopoulos. Camarada fantástico, esse é o meu predileto, gosto muito, já vi muito vídeo dele. Vou deixar aqui o link para o canal dele na descrição deste vídeo também. Se você conhecer o trabalho dessas duas pessoas, você já vai realmente saber muita coisa e talvez as coisas principais a respeito do mundo do Bitcoin. Também vou deixar aqui um link de um documentário que para mim é o melhor documentário sobre o Bitcoin. Chama Bitcoin, o fim do dinheiro como o conhecemos. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. É um documentário muito bem feito, ele tem um pouquinho mais de 1 hora de conteúdo, mas eu recomendo a todos vocês que ainda possam não conhecer, que venham a conhecer essa revolução absolutamente fantástica por detrás da blockchain. E em poucas palavras, o que é uma blockchain? É um registro público, tipo assim, um livro contábil, né? Que está disponível publicamente para todos os membros de uma rede e que é armazenado de forma descentralizada. Então todo mundo que faz parte da rede tem uma cópia deste registro, onde estão registrados os valores e as transações entre as pessoas, e aí cria-se basicamente uma imensa planilha de Excel para dizer quem tem quanto dinheiro, quem dá dinheiro, quem recebe dinheiro e etc. Isso tudo sem passar por uma autoridade central, que basicamente é a grande revolução por detrás do Bitcoin, ou seja, é dinheiro sem banco central. E o que isso significa? Significa que o Bitcoin vai fazer aos bancos o que o Uber fez aos táxis e o que o computador fez à máquina de datilografar e etc. Revolução, e revolução num nível hard, revolução num nível pesado. Claro, existem inúmeros conceitos essenciais no Bitcoin, vou citar alguns deles para vocês. O conceito de liberdade. Então assim, você tem que ter alternativa a esse sistema financeiro que aí existe, e que aí está, e que está falido e que está baseado em autoridades centrais, os bancos centrais, daqui a pouco tem Banco Mundial Central e etc. E também assim, moedas nacionais, né? Então,
os bancos centrais de cada país colocam os seus interesses e aí existe guerra entre moedas, valorização, desvalorização, quanto vale o dinheiro, inflação e etc. E o Bitcoin ele vem, dentro desse contexto como um todo, oferecer liberdade e alternativa. Você quer sair do sistema tal qual ele é hoje? O Bitcoin é essa alternativa. E as altcoins também, não vou falar do Bitcoin em nome de todos. O Bitcoin ele é calculado para ser deflacionário e o seu valor aumentar com o tempo. É o contrário das nossas moedas que vão desvalorizando cada vez mais por causa da inflação. Basicamente, a descentralização é a chave principal. Hoje, por exemplo, os servidores que mantêm a existência do Bitcoin já são maiores do que o Google. Então é uma força computacional extremamente grande para manter a rede e as transações. Mas claro, ainda existem muitos desafios para o futuro, especialmente os desafios relacionados à escalabilidade e velocidade das transações. Mas aí você vai ter que se aprofundar um pouquinho para entender essa discussão, tá bom? Outras coisas interessantes a respeito da revolução do blockchain, que é a tecnologia do Bitcoin, é a questão de que esses registros a respeito dos valores e das transações são registros públicos, diferente do sistema financeiro atual, onde ninguém sabe onde está o dinheiro de ninguém. Isso é uma coisa interessante, né? Quando você tem ali no saldo da tela da sua conta bancária 500 mil reais, eu estou dizendo que você é rico, né? Então você simplesmente, todo mundo tem lá os dinheiros, os saldos nas suas contas todas. Mas se todo mundo for sacar o dinheiro de todo mundo, não existe dinheiro suficiente. Então onde é que está o dinheiro de verdade? Ninguém sabe. Com a tecnologia da blockchain, você sabe, está ali no registro público que qualquer um pode ter acesso, desde que tenha acesso aí ao endereço, vamos pensar assim, ao número da conta, você sabe que o dinheiro está ali. E quem for o dono da senha, ou seja, da chave privada para esta conta, é dono do dinheiro e acabou. Ou seja, se você possui a senha, você é dono do dinheiro. Acabou, simplesmente é isso. E isso acontece de uma forma pública. E por um outro lado, o Bitcoin gera anonimato. Porque você pode comprar um Bitcoin sem ter que abrir uma conta bancária em banco nenhum. Isso também é uma coisa muito interessante. Claro, para isso a gente entra naquela que é, vamos pensar assim, o elo mais fraco de toda esta tecnologia, de toda esta cadeia, que são as exchanges, que seriam assim bolsas de valores que vendem e compram bitcoins. Então hoje, se você quer adquirir bitcoins, você tem que basicamente entrar em uma exchange para você poder comprar Bitcoin ou então comprar diretamente de alguma pessoa que faz aquilo que a gente chama de transações peer-to-peer, que é o quê? De pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se você não conhece o Bitcoin, você quer ver na prática como é, você pode me perguntar que eu posso vender um Bitcoin para você sem nenhum problema, tá bom? O Bitcoin ele traz implicações políticas, econômicas, sociais de amplas proporções. Ele já é estudado e continuará a ser estudado de forma acadêmica, de forma científica. Ele funciona, ele é praticamente a prova de hacker, nunca foi hackeado. E isso que o Bitcoin ele concentra a comunidade dos todos os hackers do mundo, né? Então é uma coisa muito interessante. Agora sim, eu diria para você cuidar com falsas expectativas, cuida com o fato dele ter um valor assim que sofre volatilidade muito grande. Então, no mesmo dia, às vezes o Bitcoin está valendo 12 mil, 19 mil, 15 mil, 14 mil, 13 mil, e você tem que aprender a lidar com essa valorização e desvalorização. Mas eu recomendo que você pelo menos compre alguma fração de Bitcoin aí, 50 reais em Bitcoin, para você aprender e experimentar na prática. E se você quiser fazer isso, eu vou te dar uma dica então. Você pode entrar em contato comigo. Eu não sou trade não, tá? Eu não faço trade de Bitcoin. Mas se você quer saber como é que faz e entrar e comprar um Bitcoin, se você tiver confiança em mim, você pode entrar em contato comigo e eu posso responder para você, tá? Você pode mandar um e-mail para mim. Vou colocar o meu e-mail na descrição deste vídeo também, tá bom? Agora uma coisa importante então é o seguinte, você quer realmente protestar contra o Santander? E aliás, entenda uma coisa, o Santander não é o único banco que faz besteira por aí, né? O que banco produz? Banco não produz praticamente nada e ganha lucro como ninguém. Então veja, é necessário repensar essa estrutura financeira baseada nos privilégios dos bancos. Então se você quer se levantar e realmente não simplesmente destruir assim a amostra da diversidade sexual do Santander, mas quer destruir o Santander em si, quer destruir o Banco Central, quer destruir os bancos todos porque prestam péssimo serviço, caro, cheio de taxas, cheio de limitações de horários e de transações. Com o Bitcoin, inclusive, essas coisas são
são fantásticas. As taxas são baixas e os serviços são de amplo alcance. Então, por exemplo, para mandar ou receber dinheiro do exterior, o Bitcoin é extremamente mais barato do que qualquer banco ou empresa que preste esse serviço por aí. Então veja, revolução, esse é o nome do Bitcoin, para a gente realmente destruir não só a amostra da diversidade sexual do Santander, mas vamos destruir o próprio Santander. Aí vamos destruir a Caixa, o Banco do Brasil, a HSBC e etc.